Vamos lá. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com um podcast. Não conseguimos entrar ao vivo de novo, devido a problema de conexão com o YouTube. Estamos tentando resolver isso, já segunda semana que a gente tem esse problema, mas hoje, infelizmente, não teve jeito. Então, uma hora após, na sequência que a gente terminar essa entrevista, eu já vou estar subindo o mais rápido possível para você estar acompanhando essa entrevista, que é extremamente importante. Então, já vou passar rapidinho a nossa abertura no nosso podcast e já voltamos com já o nosso bate-papo. Sejam bem-vindos, pessoal. Estamos de volta aqui com o nosso Hall Podcast. Boa noite a todos aí que vão estar nos assistindo no decorrer da semana. Desde já quero agradecer a todos que vão estar conosco aqui. Então, boa noite aí, pessoal. Boa noite, Pastor Esdras. Boa noite. Boa noite aí, Rogério, mais uma vez conosco aí. Boa noite, sempre um prazer. E seja bem-vindo aí, doutor. Muito obrigado, boa noite. Desculpa aí os imprevistos e obrigado aí por ter aceitado participar com a gente. Eu creio que vai ser uma entrevista que vai acrescentar muito aí na nossa história aí do nosso podcast. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre Setembro Amarelo, né, que é depressão e suicídio. E aí, se você quiser dar o início da conversa, fica à vontade, doutor. Se apresentar também. Bom, sou o doutor Danilo Cartolano Lopes, formado em medicina, com pós-graduação em psiquiatria do adulto, da infância, pós-graduado em autismo também e pós-graduado em neuromodulação, né? Eu atuo na região de Rio Claro, Piracicaba, Charqueada. Atuo em convênios também da cidade, né, e no meu consultório aqui em Rio Claro. Esse tema sempre foi muito delicado falar, né, sobre suicídio, né? Existe um tabu muito grande quanto ao suicídio e a forma que as pessoas interpretam, né, a que ponto chega o ser humano a cometer um ato prejuízo muito grande, né, tirar a própria vida, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho, né, os alertas, as principais causas, né, falar um pouco sobre a depressão também, né, que na maioria das vezes é o início de um quadro. É o start, né? É o start. E um pouquinho de ansiedade também, né? Vamos explanar um pouquinho sobre esse tema tão importante e quebrar esse tabu de falar em suicídio, né? Porque hoje o suicídio é um problema de saúde pública. Ele não é mais considerado a segunda maior causa de morte, né, do mundo. Sim. É um tema muito importante, muito delicado, que nós vamos estar debatendo hoje. Bacana. Não sei se é verdade. Há um tempo atrás eu vi uma história que no Japão o pessoal até tem um lugar lá que eles vão, estacionam o carro, desce, aí entram no meio de uma floresta lá e tira a própria vida lá. Sim. Que já é normal isso. Hoje existem muitos casos, né,
quanto a esse, até de suicídios em massa, né? A gente já chegou a ver em alguns países, em algumas seitas, né? Que eles, por algum motivo, acabam entrando, né? E é muito complicado saber como a mente humana, né, chega a esse ponto de tirar a própria vida, o que está passando na cabeça, né, dessa pessoa, né? Geralmente, quando a gente fala em suicídio, a gente tem que falar muito relacionado à dor, né? A dor não física, mas a dor mental, né? O vazio que a pessoa sente com um sentimento de desesperança, de desamparo, e tudo isso com alguns sinais, né? Nunca ninguém, em alguns casos, você vê, por exemplo, no surto psicótico, a pessoa tira a própria vida sem ter um histórico nenhum, né? Uma pessoa perde consciência. Ou dá os sinais e quem ao redor percebe, né? Exatamente. Escuta-se muito falar que a pessoa que tenta suicídio, ela está querendo chamar uma atenção para ela mesma. E geralmente, quem consegue o suicídio não é a primeira vez, né? Por algumas vezes, sim. é que uma dessas tentativas acaba que tem sucesso, aí vamos seguir, né? Primeiro vem o pensamento. Quando uma pessoa está pensando em fazer algo, tirar, no caso, a sua própria vida, tem que existir um pensamento, né, Rogério? Então, esse pensamento vem e ele torna como se fosse uma rotina, uma obsessão, né? Um pensamento fixo, né? Geralmente as pessoas se assustam no primeiro pensamento. Vem o pensamento, eu preciso aliviar minha dor de alguma forma, e como é que eu vou fazer isso? Acabar com o sofrimento, com o desamparo, com a desesperança, e a pessoa leva aquele choque no início. Opa, o que será que eu estou pensando? E aí, com a obsessão, né, esse pensamento, quando você repete ele de uma forma, a obsessão acaba virando uma compulsão. exatamente, compulsivo em realizar algo, né? E aí acaba se tornando uma coisa normal. Já passa de um estado patológico, vamos dizer, né? E os sinais vão aparecendo aos poucos, e a família tem que estar sempre muito atenta, né, com esses sinais. Geralmente começa com isolamento social, né, um quadro depressivo, onde a pessoa Fica mais trancado dentro do quarto, não quer ter contato com ninguém. perde o interesse em realizar as atividades cotidianas que ela realizava com maior facilidade. Até a própria higiene pessoal, né? Sim, A pessoa sim. começa a não tomar banho, não se cuidar, já começa a não fazer mais Você a corta barba. cabelo. Coisas simples Eita, será que eu são tô com sinais, sintoma? né? O pensamento se transforma em sinais. Né? A gente exterioriza o nosso pensamento. Por exemplo, num quadro depressivo, existem até face depressiva, né? A gente sabe que na semiologia psiquiátrica você consegue identificar uma pessoa depressiva pela face, pelo sinal que tem, sinal de Holmes. Ela dá um desânimo, abaixa o olhar, tem um clima negativo, alguma coisa assim? negativo. Dificuldade de olhar no olho.
Ela desviou. Sim. Por curiosidade, isso pode ter influenciado para eu ter uma vida de adicção ativa. Essa coisa que eu vivi na minha infância, eu me tornado um adicto, Sim, toda influência. toda influência. Eu não sabia que se fechava aos 8 anos. Não, eu também não. Eu sabia, mas eu não sabia que era exato. Eu sabia que eu achava que era até mais. Mas com 8 anos. Com 8 anos você já tem a sua personalidade traçada. Então, o que você vivenciou, né? Vai carregando, vai somando as caixinhas dentro da cabeça e depois elas só vão abrindo, né? Com os fatores gatilhos que a gente chama, né? Você tem um gatilho, você, por exemplo, a pandemia Foi um gatilho. foi um gatilho para muitos apresentarem sintomas que talvez se não estava guardado, mas a pandemia veio e foi o gatilho do quê? Da ansiedade, da depressão, do isolamento, né? Muita gente perdeu familiar, perdas. Medo, né? A ansiedade, meu Deus. O aumento de consumo de drogas, alcoolismo, família, dinâmica familiar, de que o pai de família saía para trabalhar às 7 e voltava às 6 da noite. Ele via a mulher de manhã, na hora do almoço, 1 hora, 2 horas da noite, e aí iam dormir. E a convivência 24 horas por dia, como é que mudou, né? Toda a questão da dinâmica familiar. Então, Mas o cara acabou conhecendo a mulher que nem ele sabia que ele tinha. Não, com isso influenciou muito final de relacionamento, né? E em relacionamento, doutor, eu queria saber a sua opinião. Eu vejo muito hoje, com essa geração, as coisas estão muito superficiais. Você vê que não tem nada muito duradouro. A pessoa está em relacionamento, para qualquer coisa ela abandona o relacionamento, já está em outro. Então as pessoas não têm mais aquela... o apego. que tinha antes, parece, não sei o que acontece, mas parece que não é mais como era antigamente. Eu acho que é assim, vou dar um exemplo. Quando não tinha essa facilidade que o doutor comentou no começo, por exemplo, na biblioteca, você tinha que ir a uma biblioteca, fazer o seu cadastro, procurar o livro, achar o local da pesquisa. Hoje, por estar muito fácil, a pessoa tem aquele trabalho da conquista, de correr atrás, de batalhar. Exatamente. É a mesma coisa, acho que a questão do relacionamento. Ela não, às vezes por achar por um Facebook ou por um Tinder, sei lá, um aplicativo, acha muito fácil. Não tem aquele trabalho de você conhecer, ver o defeito, conhecer a família, tudo. Você vai lá, legal, é bonita, vou casar. A tecnologia. Você está assistindo um filme na Netflix, você não gostou da série, você troca de série. Você lembra da fita cassete que você ia buscar na locadora? Sim. Ou tinha que assistir aquele. Ou até mesmo na nossa geração. Fita de videogame. Sim. E corria o risco de chegar em casa e o jogo ser ruim. Se fosse difícil você ver, por exemplo, existem que fazem uma busca para um conhecimento. Sim. Diferente de você ver um TikTok, perder horas ali. Caramba, porque eu vejo de pessoas o tempo todo assim, ó. Não, eu vou ler um livro, eu vou ver um artigo. Não. Vou estudar. Pesquisar algo novo. Exatamente. Então, a essência mudou. Sim. Né? Onde que os adolescentes se contentam com o mínimo do mínimo. Que nem uma
uma coisa assim que agora vocês estão falando, eu tô pensando aqui no meu sobrinho mais novo, eu fico preocupado. Hoje ele fica direto no celular. Penso assim, uma coisa que não construiu na vida dele, o relacionamento familiar. Porque quando ele fica preso ali vendo os vídeos, ele não tá, tipo, um diálogo com a mãe, com o pai, comigo, ou sei lá, caindo, se machucando, chorando, tem umas dificuldades dele. E aí a hora que ele cai na vida real, ele vai começar a ter essas coisas, ele não desenvolveu isso lá atrás. Aí às vezes a pessoa não suporta e aí quer ter um escape, se você cortar, se matar. Não que seja o caso, Uhum. mas eu vejo que ele estava virando uma ferramenta, né? O filho tá bagunçando, Exatamente. o celular. Quantas crianças vai num restaurante, Ninguém mais conversa. ninguém mais Não. conversa, principalmente se bebê de 2 anos com tablet. Né? Eu fiz porque um encosto do banco com uma tela para meu filho ficar assistindo. Na tela de casa, fica chorando. Então antigamente a gente via os pais mais participativos, né? Uhum. Hoje em dia é meio automático, a criança chegar em casa e pegar o celular. Hoje em dia você conversa com a pessoa dentro de casa pelo celular. Eu sei. Vem aqui. Né? Existem muitos. E falando da tecnologia, o que acontece hoje, a dificuldade das pessoas hoje, que as crianças estão crescendo com uma dependência tão grande do celular, que quando elas têm uma dúvida, elas vão para as pessoas para tirar dúvida. Sim. Elas vão na internet. Já vai no Google. E a internet tem um link extenso de resposta. Uhum. Vai dar uma resposta adequada para uma criança de 8 anos ouvir uma resposta. Né? Falando sobre sexo. O que é sexo? Você vai colocar lá na internet sexo, vai aparecer vídeos, imagens. E aí a criança, na cabeça dela, ela vai começar a se alimentar de algo que não é apropriado para a idade dela. Então há uma aceleração no processo. Né? Com isso, aumentou até as pessoas deixaram até de ir no médico, né, doutor? Que tem Eu pensei isso agora. não sei o quê. Os médicos passam para mim fazer os exames, aí eu chego lá, faço o exame, aí a gente tem que pegar para depois levar pro médico no retorno. Aí eu abro lá, entro no Google, aí eu já caio os piores sintomas, eu já começo a sofrer com antecedência. Nossa, eu vou morrer. Eu acho que eu não sei se foi com o doutor. Eu consultei com o doutor pra ver se eu tava. Eu achava que eu tava com. Como é que era? Qual que era a doença mesmo? Era autista, isso. Porque eu tinha todo. Eu todos os sintomas. Demorou para tratar. Falando em autismo, Doutor, uma coisa assim que é importante saber, as pessoas que estão vendo, que vão assistir, a depressão ela tem cura? ela tem cura. Para isso é necessário que profissionais identifiquem, né? E a conscientização do paciente, desmistificar a palavra psiquiatria. Uhum. Existe um pré-candidato. Exatamente. Hoje, as estatísticas, o psiquiatra hoje, ele tem um volume maior que o clínico geral. Então, as pessoas estão com a saúde mental muito prejudicada. E nós que trabalhamos nessa área, a gente geralmente a pessoa começa com sintoma de depressão. Eu estou comendo muito, eu estou dormindo demais, eu ganhei peso, ele vai procurar um clínico geral. O clínico geral faz o check-up. Uma pessoa com ansiedade. Eu tenho dor no peito, eu tenho formigamento, vai procurar o cardiologista. Passou por uma rede de especialidades para depois procurar um especialista na saúde mental. E a pessoa não entende ou não é, né, pela falta de conhecimento,
Sim. ficando doido. E quantas vezes eu ouvi, olha, doutor, demorei para te procurar, mas eu consegui. Eu tô anos enrolando. Eu cheguei aqui agora porque eu não aguento mais. Pode falar que o doutor está aqui na cidade de Rio Claro, né? Clínica Modula, né, doutor? Isso. Tá Na Rua 7, Avenida 21 e 23. Doutor, a gente está há 1,5, 2 anos, né? Basicamente 1 ano. Ele vem aprendendo e fazendo diferencial no tratamento para químico. E também, ele está aprendendo a minha mãe, estava com sintomas de depressão. Sintomas não, ela estava depressiva, né? E 2 vezes, 2 consultas, né, doutor? Sim. Outra pessoa. Outra. A sorrir, a se alimentar, a fazer tudo. É interessante fazia e até deixou de usar, fazer. assim, por exemplo, a sua mãe pela idade. Né? Provavelmente essa depressão não apareceu com a idade que ela está hoje. Ela vem trazendo isso ao longo da vida e chega um esgotamento mental que dá o esgotamento físico. Uma coisa que foi bacana, assim, ela chegou em esse preconceito, né? E o doutor falou assim, e aí, dona Maria? Tô bem, assim, tô bem. O doutor falou assim, você não tá bem não. Me conta um pouco da senhora. Mas como tá o quê? Ele falou, qualquer coisa que a senhora me falar, pode ser uma ferramenta que eu usar. Aí eu falei, doutor, ela perdeu os pais recentemente, assim, ela passou por isso, sabe? Irmona, não viu, não sofrer. Só que quando veio, sabe? Aí eu falei, doutor, preciso só ajuda. Mas ela quer que garota? Cara, 1 mês, 2 meses ela tava. Mas, como eu falo, isso que ela vem trazendo ao longo da vida inteira, né? Tem cura a depressão. A ansiedade tem cura Ansiedade, tá vendo? também. É que nem uma diabetes, uma pressão que assim, você tem que fazer um trabalho. Eu trabalho com A gente tem uma tecnologia muito de 40, 50 anos atrás, você tinha 4 tipos de medicação e tinha que fazer milagre com as 4. E não tinha nem como dosar, você tinha que depois ir tirando. Hoje não, hoje tem um leque muito grande. Hoje a pessoa faz o tratamento para depressão, ela tem qualidade de vida, ela tem raciocínio, ela volta a ser o que ela era antes, ela consegue acordar zerada, né? Sim. Não acorda com de ressaca, de né, uma boa cognição. É que eu sempre falo para meus pacientes, o mínimo de que entrar de medicação dos receptores vai ser o suficiente para a gente começar a usar. É o trabalho de formiguinha, exatamente. Não adianta querer resolver e conscientizar o paciente em seguir o tratamento. Eu até brinco, eu ponho a mão na cabeça e falo, pelo amor de Deus, você não para de tomar a medicação agora. Dá uma ribada e acha que... E aí, 2 anos você consegue tratar uma depressão leve. Né? Lembrando que a depressão nós temos 3 tipos: a leve, 2 anos a leve, a moderada, a grave com sintomas psicóticos. Ixi. Onde a pessoa perde a noção da realidade, tem alucinações, sintomas persecutórios. Você até a grave com sintoma psicótico você consegue tratar. É lógico que o tratamento vai ser um pouco mais longo. Né? Como a ansiedade, tem 6 tipos de ansiedade: transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, transtorno de ansiedade de separação. Nós temos várias. Né? E o mais interessante é que o leque de tratamento que se tem hoje, tem muita medicação boa. É lógico que não vai ser uma medicação que
boa para o Rogério, não vai ser boa para o pastor. É um tratamento individualizado, não é uma receita de bolo. Tem que ter a sensibilidade e a experiência de saber, conforme o sintoma, ó, esse remédio vai encaixar melhor, esse daqui não. Então o doutor tem que conhecer o paciente para saber o que vai usar, a história de vida. Sim, a história de família, vida, trabalho, família, dinâmica familiar, né? Envolve toda uma questão. Para mim vai servir para outra pessoa. É outra coisa que acontece, né? Eu tô tomando um remédio aqui que o doutor passou, toma ele pra você ver se não resolve. Sim, indicação. Hoje o Brasil é campeão em indicação. Você tá sendo bom para você, a pessoa, nossa, eu trabalhei esse engano, porque eu vou colocar meu ponto aqui, doutor, se eu tiver errado, o senhor me corrige. Mas a pessoa, né, tem um Rivotril em casa e eu tô cansado, nossa, eu preciso hoje descansar com o Rivotril, né? Querendo ou não, a gente está potencializando o nosso organismo. Amanhã depois eu preciso de um medicamento, né? Um Rivotril já vai fazer um efeito necessário. Mais resistente, né? Então, Sim. eu acho que, né, doutor? Tô certo o pensamento? Não, tá certo. A única medicação que causa dependência são os benzodiazepínicos, são os tarja pretas, né? Onde você tem uma tolerância maior, né? E o efeito da dose ao longo do tempo, se não for, né, bem vista pelo médico, né? Por isso que é importante assim, você iniciar, a pessoa não dorme, você inicia com benzodiazepínico, você já programa com o paciente, você vai tomar tantos meses assim, depois nós vamos fazer o desmame e aí você para. Porque tratar a causa base e não tratar o sintoma, né? Não está dormindo por quê? Você é ansioso de dia? Eu sou. E a hora que eu deito, minha cabeça não para. Então, você vai dormir, mas nós temos que tratar a sua ansiedade. Né? Uma coisa que eu vejo o doutor fazendo, falando lá pelo menos, eu não dormindo, né? Quantas horas você tem? Porque ele almoça, ele dorme da meia-dia às 2, né? E depois ele dá 8 horas da noite e dormir até o dia amanhecer. Não, Você a gente tem que dar o ideal. Eu dormi 8 horas por dia. Você tá dormindo 14 e tá falando que tá tendo Dificuldade, né? Então, não é nem assim. Então, é meio que as pessoas, eu vejo que usam os medicamentos meio para fugir da realidade, né, doutor? Exatamente. Não encarar a realidade como ela é. É querer meio que manipular, né? Usar. E como a gente estava comentando aqui no início, o Rivotril é o segundo medicamento mais vendido do mundo. Então, e tem estudos que falam que o uso por um determinado tempo causa demência, doutor. Causa. A pessoa É a medicação chave para demência, né? Hoje o volume que você tem de idosos que necessitam, né? Olha, faz 30 anos que eu tomo, você só não me tira essa medicação, por favor. semana passada a gente teve um paciente lá na clínica, pastor, com abstinência de Rivotril. Cara, estudar droga não faz o que a abstinência do Rivotril fez com aquele nervo, né, repuxando, vários sintomas de suor, coração acelerado, e todo mundo achando alucinação, buscando essa parte. E a gente não sabe, não falou, tá com abstinência. Aí falou pra ele, começar a tirar essa Rivotril. Você vai tomar umas doses menores, até a gente fazendo uma desmame. Nossa, eu não queria não. Mas você tá vendo a situação que você tá? A gente tem que tirar isso de você. Uma coisa que você sempre faz lá é tirar essa medicação de pessoas que já chegam tomando. E desmamando, né? Nesse caso, doutor, chega nesse caso, o senhor dá 1 miligrama para tomar, o senhor já vai diminuindo? Porque assim, ele está com abstinência, o senhor troca o medicamento? Não, como? Não, eu vou diminuindo, né? Dependendo do grau,
ciência tem que avaliar muito bem. Será que compensa eu tirar um determinado tempo da vida? Sim. Né? A pessoa tomou 50 anos, 60 anos a medicação, começou a tomar quando tem 80 anos. O ideal seria, mas talvez cause um prejuízo maior se eu tirar. É diferente de um jovem, pessoa de 40 anos. Aí a história. A história muda. Sim. Né? Porque você vai ter mais manejo e vai fazendo o desmame dessa dose, né, gradual, sem sofrimento. Sim. Eu até falo para os pacientes, bom, você vai parar, mas daqui a 1 ano e meio não tem pressa. Total abstinência causa um prejuízo grande, né, no profissional, sofrimento, né? A pessoa sofre, né? A gente viu, realmente estava sofrendo com a falta. O doutor colocou mais doses distribuídas pelo dia, acho que 8 horas, 6 horas, depois passou de 8 horas, depois foi para 12 horas, e assim, até ele parar de tomar. Né? Mas são coisas interessantes aí. É algo que é a nossa luta, né? Como eu disse, agora trazendo um pouco do nosso lado espiritual, Sim. a gente sabe que, né, o pastor aqui do meu lado pode... Boa noite, pastor Paulo. Achei. Você veio? Você veio hoje? Então, deixar ele hoje, né? Vamos deixar para o nosso lado. Houve também essa quebra de paradigma também, né? Porque nem tudo é espiritual. Então as pessoas confundem muito. Né? Como um médico, eu não vou procurar ajuda porque é demônio. Pode ser, né? A pessoa hoje não entende que, lógico, existe corpo, alma, existe espírito, mas a pessoa também precisa, né, cuidar do corpo. Sim. Precisa cuidar dos sentimentos, da mente. Né? E eu acredito que a pandemia veio trazer essa clareza para nós. Né? O pastor aqui junto comigo e pode, né, não pode falar coisa errada. Mas o que nós vemos hoje na atualidade, pastores com depressão, pastores com ansiedade, né, é muito grande. É muito grande. E toda essa barreira cai por terra. Sim. Né? Por causa do meu caso, eu preciso de ajuda. Então eu vou buscar ajuda. Né? Não é uma questão espiritual. Vou orar. Vou buscar Deus. Né? Lógico que a fé ajuda, né, você a vencer, a conquistar, a se fortalecer. Você precisa, né, de um lado alicerçado, né, mental e espiritual. Não tem como. Um ser humano tem que estar alinhado os três, né? E é muito interessante, o que você falou, pastor, de ver que esses sentimentos não é frescura. Quanto nós julgamos os sentimentos dos outros e depois quem julgou acaba passando por aquele sentimento, seja ansiedade, seja depressão, seja qual for. Né? Então, não é frescura. A gente olha para a realidade e fala, né, é algo... Será que é verdade mesmo? Será que não é, né? Não está fingindo? Uma coisa aqui, doutor, é que as pessoas perdam um pouco esse medo, esse pré-conceito que tem de passar com o médico, de fazer um tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico, buscar ajuda. Eu vejo que é a mesma, a questão da adicção, ela se encaixa em tudo. Porque a dificuldade do adicto é admitir que ele precisa de ajuda. Ele está ali, mas ele não admite que ele está no fundo do poço. Posterga. Né? Sempre, não, agora não, depois eu vou, não, um dia... Ele não aceita aquela realidade. Né? Não, eu paro a hora que eu quiser. Sim. Né? Então a pessoa acha que ela está passando por uma dificuldade, ela não aceita por depressão, ela não aceita ser uma pessoa ansiosa. E com isso vai procrastinando e não busca um tratamento, sendo que ela pode resolver isso
buscar um profissional. Não sei como as pessoas veem médico psiquiatra, médico de louco, doutor. Não. Hoje já está mudando esse Já conceito, mudou, né? já mudou. A pandemia mudou. A pandemia, né, bastante. mudou o olhar das pessoas para a saúde mental. A preocupação, né? A preocupação com o próximo, Com o corpo, com o físico, com o futuro, né? Uma coisa que eu acho interessante é que a gente tem facilidade de ver no outro. Muitas das vezes as coisas que a gente tem, não admite. A gente tem essa facilidade. Muitas vezes que é um espelho, né? A gente consegue ver o outro que a gente tem. Só que tem a dificuldade de admitir, assumir e buscar uma muda. Né? Seria muito mais fácil. E quando uma pessoa já aponta o dedo e fala, você é ansioso, eu não. Né? A gente tem essa dificuldade, tem que ser apontado. Então, se a gente tem alguma coisa, vamos buscar ajuda. Procurar quem está mudando lá, procurar o doutor Danilo. Falando do tripé físico, mental e espiritual, doutor triatleta, competidor, todo final de semana ele está em algum lugar competindo. Doutor, você acha que o sedentarismo também colabora para que, lógico, as doenças vêm também a partir do sedentarismo, né? Sim. Uma pessoa que não pratica um esporte, que não cuida da sua saúde também, isso colabora com uma depressão, com uma ansiedade. Uma coisa que a gente estava conversando esses dias, o doutor falou assim, mas você não cansa, não, todo final de semana ele está competindo, cara, tá nadando igual um louco. E eu falei, mas cara, se fazer isso eu fico louco. sem contar na semana, que a hora que eu acordo amanhã à tarde e 5 e à noite. Né? Hoje a gente está nos abençoando aqui, né? E você acredita que a pessoa buscar preencher esses momentos com esporte, com coisas que gostam, então pode ajudar a sair de uma depressão, de um período de ansiedade? Muito importante que você falou. O esporte, né, seja atividade física de alto rendimento ou baixo rendimento, foi comprovado cientificamente, se você fizer exercício, uma caminhada, uma bicicleta, seja lá qual for a atividade, 45 minutos, 3 vezes por semana, você já vai ter um ganho. Feito uma pesquisa num congresso que eu fui, que teve há uns 4 meses atrás, foi um dos temas, né, o esporte nas doenças mentais. 45 minutos. 3 vezes por semana. Os pacientes já apresentaram um ganho significativo nos que eram sedentários. Tanto cardíaco como Mental. físico. O esporte libera uma substância, né, que em farmácia tem. Que é a dopamina. Entendeu? Até tem, mas o nosso corpo é capaz de produzir naturalmente. Como? Com atividade física. Então, seja uma atividade física de alto rendimento ou baixo rendimento, é impressionante o tanto que isso melhora a qualidade de vida da pessoa mais exposta, né? Eu tenho uma rotina bem pesada, né? Eu trabalho em vários locais e o esporte ele sempre esteve presente na minha vida. Desde a minha adolescência, eu era nadador, cheguei a ter títulos importantes como campeão brasileiro, campeão paulista. Eu nunca imaginei. Depois, na época da faculdade, todo mundo para de fazer esporte, muda um pouco o foco. E fiquei 10 anos parado. Depois desses 10 anos, né, foi até veio um insight. Eu estava na praia e estava vendo uma prova de triatlo. Tinha quantos anos? Você ficou esses 10 anos parado? Quantos anos você? Há 6 anos. Ah, recente. Recente. Eu sempre estava parado.
Há 6 anos comecei a voltar a correr, voltar a nadar, que é o meu esporte-chave. Comecei a pedalar. Ganhei um troféu semana passada. Ganhei. Segundo lugar. No Trex. E participei do Ironman 70.3 na semana passada. Retrasada, Um dia né? chegou lá, doutor. Conta a Ixi. história pra ele. E o tanto que a gente consegue refletir um pouco, né, um insight, né? Mais ou menos uns 15, 20 quilos a mais. Eu olhei o pessoal fazendo a prova, eu falei, cara, um dia eu já fui assim. Eu vou fazer esse negócio aí, nadar eu já nado, correr tenho um jogo de perna boa. E o quanto que isso melhorou a qualidade de vida minha no trabalho. Pô, eu trabalho das 8 às 11, almoço, eu volto às 2, aí eu trabalho até às 8, agora eu tenho que pedalar 1h30. Faça sol, faça chuva. Aquela história do cursinho, aula dada, aula estudada, é um compromisso, né, que você tem. E o quanto que isso me fez uma pessoa melhor, né, e aprender até a lidar, né, com o sentimento das pessoas, porque querendo ou não é uma área, ninguém tá lá para sorrir para você. Eu estou escutando da vida das pessoas de manhã até a tarde. Até a tarde. Levar tudo embora da sua mente. Então o esporte hoje é um escape onde eu fico zerado 10 horas da noite, às vezes eu É só terapia, doutor? terapia diária ou 2 vezes por dia, entendeu? Final de semana tem os treinos mais pesados aí, e o quanto que isso você muda a sua forma de pensar, você se organiza melhor, você muda tudo, Um estilo de vida. um estilo de vida, né? Hoje eu faço do esporte um compromisso muito sério que eu tenho comigo, com o meu corpo e com a minha mente. Se eu não fizer, eu vou ficar mal. O dia que eu não treino, Fica chato? fico chateado. Bacana. Então, o esporte, seja ele de alto rendimento ou baixo rendimento, eu até falo para os pacientes, atividade física. Ah, mas eu não gosto. Você vai fazer o que você gosta, mas no mínimo 3 vezes por semana. As pessoas chegam pedindo mais remédio pra emagrecer. Ah, doutor, eu tô muito. Eu preciso de um remédio pra emagrecer. Fala, pô, tá muito do campo aí. Não. Dá 30 voltas no campo aí. Esse projeto social tem ajudado, inclusive, só que aqui, eu estou vendo qual foi importante, né, esse trabalho, né, que a gente tem feito com as crianças. Inclusive, eu acabei de ver um jogo agora, né, com os menininhos de 8 anos. E esse trabalho tem ajudado não só os meninos mais de 8 anos, como também os adultos. A gente tem tentado implementar isso na clínica, fazendo um campeonato, né, de vez em quando, lá tem ajudado bastante os meninos. Então, eu vejo isso como um esporte, né, que o Rogério acabou dizendo, como não só um meio de vida, né, fazer isso sobressair aos problemas. Em vez de chutar o cachorro, chuta uma bola ou corrida, né? Sim. Faz alguma coisa nesse sentido. E tem dado muito resultado. Eu estava conversando com uma pessoa agora que o menino tem um pouco de retardo. Se fosse num outro local, não ia colocar o menino para jogar. Sim. Né? E ver a alegria do menino em relação a isso. Então, como o trabalho que eu tenho desenvolvido, praticamente só, né, tem dado resultado não só para as famílias, mas para esse menino. É uma inclusão social. Uma inclusão social.
E até para os outros colegas, né? Aprender a respeitar. O pai disse, né? Ele nunca teve oportunidade de jogar. Então, isso deixa a gente feliz, né? Porque a gente vê o resultado, né? A importância do esporte, a importância do exercício, né? Que traz e que está fazendo, tem feito as pessoas sobressaírem as dificuldades. Eu estava, quando eu saí da clínica agora à tarde, eu tive uma oportunidade de fazer uma pergunta para o doutor. Primeiro eu quero lá para... Ele está com a gente numa ceia. Ele chega nessas horas. Com alguma coisa preparada, pensando comigo, como é que eu ia perguntar? Eu estou esperando a deixa aqui para ele perguntar. Até agora, né? Doutor, a esquizofrenia, eu não sei se fala do assunto, eu cheguei um pouco atrás. Acho que estou bem por cima, acho. Esquizofrenia, ela, como o Rogério perguntou agora há pouco, né, sobre a depressão, sobre se tem cura. A esquizofrenia também tem cura, se detectar já. A esquizofrenia é uma doença. Não, tranquilo. Assim, você tem fases, né? Você tem o gene embutido, né? E você tem alguns gatilhos, tudo vai se desenvolver por gatilho. E tem a idade onde o paciente pode abrir um quadro de esquizofrenia, que geralmente é dos 20 aos 30 anos. A pessoa era normal, de repente começou a achar que tinha uma câmera escondida ali, que estava invadindo o computador, começou com um comportamento, até então a família não sabe como lidar, não será que está acontecendo, aí a coisa vai se agravando. Quando um quadro psicótico, né, você tem uma perda cognitiva. Então você tem um surto psicótico, que a pessoa entra numa realidade diferente e ela consegue voltar. Porém, é como se ela estivesse no 10º degrau, ela vai para o 9º. Nunca mais ela vai ser a mesma. Depois que desencadeia. Hoje eu tenho muitos pacientes com diagnóstico de esquizofrenia trabalhando em firma, controlado. Algo como se fosse Controle. Você não vai ter a cura. Você vai ter o controle da doença, né? E aí vai dependendo do número de surtos psicóticos que tem, a gravidade, com a capacidade dele levar uma vida normal e social. Então, a esquizofrenia, ela tem um controle. Um paciente, uma vez abrir um surto psicótico, sempre vai... Ele também tem gatilhos? Tem. Um gatilho, falando de dependência química, né? A maconha, ela é o número 1 para abrir quadro psicótico de esquizofrenia. A maconha. A pessoa fala que é natural, que é a menos pior. Se o paciente abre um quadro psicótico por cocaína, abre. Mas eu já tive paciente adolescente de 15 anos que fumou 2 vezes, abriu um quadro psicótico que eu demorei 6 meses para trazer ele de volta. 2 vezes. Então, assim, existe o gene, existe o fator gatilho. E conscientizar esse adolescente que ele não poderia mais fumar, porque ele vai abrir outro gatilho. E vai abrir outro quadro. A esquizofrenia é uma patologia que você tem um controle, e tudo na psiquiatria, nada é exato. Você tem graus diferentes, né, com prejuízos diferentes,
você Que você descobriu seus dificuldade. No início eu tive que abrir mão. Até hoje eu não ando com ele, né? E foi que eu descobrindo, né, que me fazia mal, que quando eu via, se eu não vigiasse, se eu não fosse, se eu não guardar, porque assim, o ser humano, independente de que eu acho que é tudo, as pessoas, como que eu posso falar? As pessoas estão vendo hoje o menos pior. Então eu usava, no meu caso, eu cheguei no crack, eu vou tomar maconha. Não, eu vou só beber. Entendeu? tudo a mesma coisa. Então isso gera um gatilho, né? De um prazerzinho, vai lembrar daquele prazer que eu tinha no auge do uso de droga. E uma leva a outra, né? Então é a total abstinência para se alcançar a recuperação. É uma enganação a pessoa achar que vai parar de fazer isso, de fazer aquilo e É a sucesso. vigilância. E isso não só na dependência química, né? Como seguir um tratamento para ansiedade, depressão, um transtorno bipolar. A pessoa tem que ter consciência. E às vezes eu sou muito franco. Doutora, quando eu vou tomar um remédio? Paciente, até o resto da vida. Como a pessoa que tem um problema no coração, toma o seu Lorana, né? O diabetes toma o seu glifage, metformina. Você tem esse problema. Se você quiser ter qualidade de vida, se você quiser proporcionar uma vida estável para sua família, você vai ter que tomar ela. É o caso da esquizofrenia, você vai tomar, né? Para sempre. E a pessoa que está vendo a gente lá em casa, ela não sabe distinguir, né? Por exemplo, quais são os sintomas, como que uma pessoa esquizofrênica ela vai agir. O senhor falou sobre depressão, alguma coisa nesse sentido. Existem outras circunstâncias que a pessoa em casa ela possa identificar no caso? Sim. É uma questão do cuidado, né? Ter a capacidade de se cuidar, mas assim, não só do próprio corpo, da dinâmica da casa, né? Como eu falei, a depressão psicótica. A depressão pode virar uma esquizofrenia, né? Com sintomas psicóticos, com surto psicótico atrás do outro, você vai desencadear, né? Comportamentos bizarros, né? Coisas que não tem muito nexo. Um exemplo, o paciente está com mania de comer tal coisa que não é para comer. Irritabilidade excessiva, agressividade, né? São sinais que aparecem, né? Mas geralmente é uma perda da noção da realidade. A pessoa começa de limite, fala palavras desconexas, alucinações, ouvindo vozes. Começa um monte de assunto que não tem. Ligação com ele. Nada é plausível, sabe? Não segue Uma linha de raciocínio, né? Você não tem uma linha de raciocínio lógico. Você pergunta uma coisa, o paciente responde completamente uma coisa diferente, fora do padrão. É muito assunto. É muito É, assunto. acho que eu vou ter que marcar uma continuação, porque tem coisa, hein? Ainda acho que. E só para a gente encerrar, doutor, e até deixar a oportunidade para se alguma pessoa, né, que está nos ouvindo, nós falamos aqui de tudo, né? Sim. Nós pegamos do início da ansiedade, Mudou tudo. fomos falando de tudo. Então, você que está nos ouvindo, nos assistindo, né, o doutor vai deixar o endereço novamente, a oportunidade, tem que cuidar. Depois passa que eu coloco tudo na descrição do canal. Aí a pessoa tem o contato seus lá. Nossa
físico e mental pelo excesso de trabalho. E hoje as pessoas são cobradas em qualquer setor, né? Você tem meta para cumprir se você trabalha com venda. No seu caso, você tem que fazer tantas manobras lá, tirar tantas. Todo trabalha com meta. E cada vez, e principalmente com a pandemia, houve muito corte, né, de funcionários. Então, pessoas que exerciam uma função acabaram exercendo 3, 4. Né? Então, você vê assim uma profissão que eu percebi que assim aumentou muito. Os professores, né, por volta da pandemia e até a pandemia. O esgotamento que esses profissionais têm é assim, faz parte da anamnese, né? Qual que trabalha? É o professor, tá? Já entendi. Onde você trabalha? Eu trabalho no penitenciário. Já tô entendendo. Eu trabalho com uma indústria onde eu trabalho por conta, eu trabalho por meta. Então, o esgotamento físico e mental, né, que a pessoa fica incapacitada, né? Abre um quadro depressivo, um quadro ansioso. É muito comum. E hoje é a bola da vez. Sim. É uma causa muito grande de afastamento, né? Os afastamentos, né? Hoje a maioria é pelo transtorno bipolar, que não deixa de ser um sinal que o cara estressou e pode abrir um quadro de irritabilidade, agressividade, né? E burnout. Assim, a área da psiquiatria hoje é assim, tem muito assunto, é muito complexo, é muito variado. Você achou que só ia falar do suicídio, mas não tem como, porque é uma ligação. Então nós estamos aqui dando... Tem os transtornos de personalidade também, que assunto assim, um leque muito grande. Tem A gente vai, o doutor vai ensinar por aqui, mas sabendo, né? Algo simples, necessário ser tratado, para que não chegue ao crônico, né? Sim. Então é tempo de nós cuidarmos um pouco, né? Hoje falamos da nossa mente, falamos um pouco do físico, a importância, né? E volto aqui também falar um pouco do lado espiritual, a importância de nós termos, né, esse tripé bem firmado e cuidar um pouco da nossa vida, da nossa mente, né, do nosso corpo e do nosso espiritual. Doutor, muito obrigado, quero agradecer. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, muito obrigado pelo convite e vamos marcar a próxima já daqui, né, que assunto não vai faltar. Sim, depois vai ter aí o endereço do doutor aí no vídeo, você vai poder, né, se você precisa de uma ajuda, eu tenho certeza que, como nós falamos aqui, para tudo tem cura, tem tratamento, então é tempo de nós cuidarmos um pouco da nossa mente. Quero agradecer ao Rogério pela participação, muito obrigado pela força, né? Também deixa o seu contato da clínica, sabemos que a dependência química hoje, né? Falamos até das redes sociais, é uma um novo vício aí, né? A internet, a tecnologia, né? Que hoje tem levado muitas pessoas à doença mental também. Eu já tô adquirindo um novo vício agora. Todo dia entrar na plataforma do YouTube. Mas isso aí já tá crônico na sua vida. Vou deixar. Pastor, muito obrigado. Agradeço pela sua vida. Quero, em nome do Rogério, né, em nome do Dr. Danilo, também agradecer a oportunidade que você tem dado para a gente, né? A gente está falando sobre dependência química, está falando sobre a psiquiatria, né?
são informações que muitas vezes não chega até a pessoa leiga que está precisando lá em casa. Então, essa oportunidade que vocês estão dando para a gente, né, pastor Tiago, da gente poder explanar assuntos que muitos não sabem, é muito bom, né? Traz um esclarecimento para as pessoas muito bom e que ajuda, né? Ajuda não só nós, né? Eu estou aqui só absorvendo o que eu disse, né? E ajuda aquela pessoa que está em casa também com problema. Então, a oportunidade, eu estou falando em nome do Rogério, eu agradeço, nós agradecemos vocês pela oportunidade da nós, da gente poder falar sobre assuntos que são difícil de chegar às pessoas negras, né? E a gente que agradece. E reforçando, as portas estão abertas aqui, da mesma forma que você chegou dando a ideia, qualquer um de vocês pode pegar meu contato, ó, ter uma ideia para a gente estar fazendo um podcast, ó, o tema é esse, pode vir, eu vejo a data, a gente marca. E o pastor Paulo tinha uma ideia, ó, vamos chamar acho que você falou de chamar o doutor. Aí eu falei, mas ele vai falar sobre o quê? Você tem o amarelo. Aí foi. Entendeu? E as portas estão abertas, desculpa também os problemas técnicos, mas a gente está resolvendo. É isso aí, gente. Amém. Agradecemos a todos, né? Muito obrigado. Sim. Você que está conectado, que Deus te abençoe. É um prazer muito grande estar aqui mais uma semana e que você possa ter uma semana debaixo da graça e do favor do Pai, em nome de Jesus. Amém, Tiago? Amém. Vocês querem se despedir? Só agradecer também a oportunidade, agradecer ao Dr. Danilo que bate-ponto aceitou o convite, né, de estar vindo aqui. Você que tem algum problema aí, notou alguma coisa estranha na sua família, procure ajuda, né? Hoje temos profissionais, doutor aí, aqui na cidade de Rio Claro e na medicina em prol da saúde mental, né? Fica na descrição do vídeo, né? Opa! WhatsApp do escritório do consultório do doutor, clínica Modula, clínica Transcender também, se você tem problema com dependência química, a gente está lá e bate pronto para ajudar. Né, doutor? Isso aí. Agradecer novamente, né, a oportunidade e me coloco à disposição a estar participando, né, e desmistificando assuntos dentro da saúde mental. A gente tem muita coisa para falar. É um tema legal que a gente pode falar. Já tô sugerindo, tá, Tiago? Opa! Deixamos o seu lugar. Falar sobre autismo. Legal. Eu tenho pós-graduação em autismo, eu tenho parceria com clínicas do Rio Claro e da região também, né? E é um assunto muito interessante, a gente está vendo um crescimento muito grande, não só pelo fato de acho que os profissionais hoje estão mais habilitados a reconhecer certos transtornos que antes eram vistos como exatamente. Então aí já vamos deixar um pré-marcado já falar sobre autismo. Tá, gente, muito obrigado pela oportunidade, agradeço a todos que estão ouvindo e assistindo, né? E uma boa noite a todos. É isso aí, pessoal. Então já fique já esperando já, que a próxima agenda que alguém furar, já encaixa o teu aí já. Obrigado, estamos encerrando por hoje. Até a semana que vem, pessoal. Fui.